nosso devocional de hoje se chama Sonhos. Quero ler com vocês, queridos, Gênesis, capítulo 37, apenas o versículo 5, que diz assim: Teve José um sonho. Então ele foi lá e contou aos seus irmãos. Por isso, os seus irmãos o odiaram ainda mais. Queridos, muitas pessoas têm sonhos, mas infelizmente a maioria delas não os alcança por um simples motivo. Porque essas pessoas elas passam a vida sonhando e não transformam seus sonhos em projetos. Você pode se tornar uma pessoa melhor, mas é preciso que você saia da sua zona de conforto e é preciso que você tenha coragem de encarar novos desafios. E como isso é difícil, queridos, porque é muito fácil para a gente ficar acomodado naquilo que a gente já conhece, naquilo que a gente está acostumado. Mas, queridos, entenda que Deus pode e Ele quer nos levar além em muitas áreas. Mas para isso é preciso que nós demos o primeiro passo. Os sonhos de José expressavam a vontade de Deus para a sua vida. De alguma forma, eles iriam se cumprir, pois nada pode impedir que os planos do Senhor se cumpram. Uma das grandes lições que nós podemos tirar da história de José é algo que foi dito por vários pregadores que eu já ouvi por aí, é que nós temos que saber com quem nós podemos compartilhar os nossos sonhos. Se você olhar para o nosso versículo de hoje, diz que José sonhou, ele foi lá, contou para os irmãos dele e eles sentiram mais ódio ainda por José. José ele tinha 11 irmãos, mas eram 11 irmãos como inimigos, invejosos. Eles tinham inveja, ciúmes de José, porque eles sabiam que o pai deles amava José, amava muito José. Infelizmente, queridos, o diabo muitas vezes vai usar pessoas da nossa própria casa para nos desanimar e impedir as nossas conquistas. Há muitos irmãos de José ainda hoje. A gente pode colocar esses irmãos de José como pessoas que querem destruir os nossos sonhos, que vão querer te lançar na cova, vão querer te ver na escravidão, assim como José viveu aquilo ali com os irmãos dele. Mas, queridos, a palavra do Senhor para nós hoje nos encoraja e não importa o que nós estejamos passando, não importa se você tem sido perseguido ou se até mesmo pessoas próximas a você têm sido usadas para te desanimar, para fazer com que você perca o foco. Queridos, entenda que se os seus sonhos estiverem alinhados com a vontade de Deus, no tempo certo, esses sonhos vão se cumprir. Só que assim também, não passe a vida inteira sonhando. Levante-se, dê o primeiro passo em direção ao seu sonho. Tem pessoas que querem muito ser usadas por Deus, mas elas têm preguiça de orar, de ler a Bíblia. Outras pessoas querem ter uma carreira profissional bem-sucedida, mas não gostam de estudar, não quer saber de ler um livro. Queridos, entenda que Deus ele pode usar qualquer circunstância contrária na sua vida para te levar aonde Ele quer. As lutas e as adversidades servem para fortalecer a nossa fé. José ele foi preparado por Deus, mesmo sem ele entender nada do que estava acontecendo. O Senhor queria colocá-lo como governador do Egito, para que ele pudesse alimentar Israel no tempo da seca. José passou por um processo, queridos. O próprio José, ele reconhece, depois de tudo que ele viveu, ele reconhece que tudo aquilo que aconteceu com ele tem a ver com o propósito que Deus tinha para a vida dele. Se você olhar Gênesis 45, versículo 5, me chama muita atenção, porque José diz assim para os seus irmãos: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Queridos, em nome de Jesus, que você não se esqueça que Deus ele está no controle da sua vida. Apenas creia, permaneça fiel a Ele e, se necessário, dê o primeiro passo.
Entregue os seus sonhos, entregue os seus projetos diante do Senhor. Peça para o Senhor para que se cumpra na sua vida os propósitos que Deus tem para você. E confie que tudo que você está passando faz parte do processo de Deus, que nada foge do controle das mãos do nosso Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos ficar com essa palavra hoje e vamos pedir para o Senhor hoje, para o Senhor guardar as nossas vidas, para o Senhor continuar nos dando sonhos e que esses sonhos se realizem em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia de devocional. Obrigada, Pai, porque nós podemos aprender tanto com a história de José. Muitas das vezes, Senhor, a nossa vida está igual a José, está uma bagunça, a gente não está entendendo o que está acontecendo, as coisas estão dando errado. Mas, Senhor, nós queremos confiar que nada foge do controle das Tuas mãos. O Senhor tem um propósito para cada um de nós e nós desejamos, ó Pai, que esse propósito se cumpra na nossa vida. Nós sabemos que o Senhor enxerga além, o Senhor enxerga o futuro. Muitas das vezes a gente pode não entender o que nós estamos passando, mas nós queremos, Deus, sonhar os sonhos de Deus para nós. Senhor, ajuda-nos a não ficar só no sonho, mas que a gente possa sair da nossa zona de conforto e também, Senhor, colocar os nossos projetos diante do Senhor. Nos ajude, Deus, a dar o primeiro passo. Nos ajude, Senhor, a buscar a Tua presença, a Tua direção em tudo, Senhor. Ah, Deus, nós cremos que José foi preparado pelo Senhor. Do mesmo modo, nós entregamos a nossa vida diante do Senhor e pedimos, ó Pai, nos prepara, ó Deus, nos prepara para viver tudo aquilo que o Senhor já sonhou para nós. Nós te amamos e nós te bendizemos nesse dia e pedimos a Tua proteção sobre cada um que está comigo nessa oração. Em nome de Jesus. Amém.